Boa noite. Boa noite. Aquele que nos visita hoje é o Culto Sarça. Estamos aqui mais uma quinta-feira, culto de estudos bíblicos, e nós estamos estudando a série de 1 Coríntios. Nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 10. E é uma alegria para mim estar aqui nessa noite, um desafio, né? Porque tentei até fugir de não pregar hoje, mas não consegui fugir. Tentei fugir de não pregar hoje, mas é igual o Jonas, né? Fui achado na baleia, fui achado na barriga do peixe. E não tive como não aceitar o convite. E estou aqui simplesmente por obediência ao Senhor. E estou aqui também entendendo que é um tempo de nós servirmos a igreja. E quando a gente serve a igreja, a gente entende que isso é amor. E nós vamos falar de amor. Nessa palavra eu vou falar de amor, e às vezes você pode pensar assim, nossa, que delícia, vamos falar de amor, vamos falar de um sentimento tão importante. O tema da palavra é quem ama, sofre e suporta. Então a gente já faz aquela imaginação assim, esse texto normalmente ele é citado em casamentos, não é assim que a gente pensa? Mas a gente não vai falar totalmente desse amor sentimental, que a gente vai sofrer um pouquinho por amor ao nosso cônjuge. Mas nós vamos falar de um outro amor. É um amor que realmente está disposto a sofrer pelo outro. É um amor que realmente está disposto a suportar o outro. E quando a gente fala de 1 Coríntios, nós falamos de muitos problemas. Vocês já ouviram a pastora Milena pregando de 1 Coríntios, a pastora Patrícia, foram falando de problemas complexos da igreja, né? Falando de imoralidade, problemas no casamento e tantos outros. E infelizmente o livro, infelizmente ou felizmente, 1 Coríntios não é um livro romântico. Apesar de falar de amor, não é um livro romântico. Então, olhe para o seu irmão que está ao seu lado. Eu adoro fazer isso, gente. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado aí e fala para ele assim, 1 Coríntios não é um livro romântico. Você que está em casa nos assistindo, fala para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa, 1 Coríntios não é um livro romântico. A igreja de Corinto, ela passava por muitos problemas, muitas situações complexas, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, né, foi chamado por Deus, um dos maiores apóstolos de Jesus, foi chamado por Deus para orientar a igreja de Corinto. Eram muitos problemas, eram muitas situações, eram muitas divisões, muitas complexidades, muitas dissensões, muita falta de amor, muita falta de discernimento na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo foi levantado para orientar aquele povo, orientar aquela igreja. E primeiramente, eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. 1 Coríntios, se alguém puder me ajudar na mídia. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. Tema da mensagem, quem ama, sofre e suporta. A gente pode ler junto? Todos acharam? Digo amém? Então vamos lá. Versículo 4. O amor é paciente.
O amor é bondoso. Não inveja. Vamos, gente. Não se orgulha. 5. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente fala esse tudo é tudo, não é alguma coisa. Quando a gente fala o amor tudo sofre, né? Pronome indefinido, a língua portuguesa aí. Tudo sofre, tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo. Tudo sofre. Vai ter sofrimento no amor. Tudo crê. Você precisa crer no amor. Sem saber, você precisa crer. Tudo espera. Você vai precisar esperar. Quando a gente decide amar, a gente decide, né, Tiagão? Esperar. Tiago esperou Michele 14 anos. Brincadeira. Para casar com Michele. Já com a Raquel. 14 anos. É ruim, né, Tiago? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E 1 Coríntios 13:13 diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses são os 3 pilares essenciais da vida cristã. A fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante deles é o amor. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se você não tiver amor, de nada vale. O maior mandamento da Bíblia é amar. A igreja pode ser uma igreja fervorosa. Meu Deus, aquela igreja é fervorosa. Meu Deus, aquela igreja é esperançosa. Que bênção! Mas aquela igreja não ama. A igreja não tem sentimento de amor pelas pessoas. A igreja não ama uns aos outros. De nada vale ter fé e esperança e não ter amor. É sobre isso. O amor tudo sofre. Nós vamos sofrer nos nossos relacionamentos pessoais, individuais e nos nossos relacionamentos como igreja. E é sobre isso, amados irmãos. A palavra hoje é sobre isso. E eu creio que Deus, Ele está nos dando a oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos. Eu não queria que você sentisse no seu coração uma palavra de julgamento. Essa palavra me pegou. Essa palavra me pegou. Por que que me pegou? Porque eu sirvo há muitos anos na casa do Senhor. Mas será que em todos os momentos eu servi com verdadeiro amor? Será que eu me acostumei? Desde criança eu sirvo na igreja. Será que eu me acostumei com a vida eclesiástica? Será que em todos os momentos eu fui fervoroso? Eu tive um dom? Eu servia com alegria? Será que era com amor? Se não for com amor, não serve. Não serve, meus irmãos. Se nós não servimos com amor uns aos outros, não serve. E a igreja de Corinto, ela teve esses problemas. Era uma igreja com pessoas com muitas habilidades. Eles eram habilidosos. E eu queria falar um pouco do contexto com vocês. Mas antes de falar do contexto de Corinto, eu pesquisei aqui sobre o amor sofredor e o amor que suporta. O amor que é sofredor e o amor que tudo suporta são aspectos importantes do amor verdadeiro. O amor sofredor demonstra paciência.
paciência, compreensão, enquanto o amor que tudo suporta mostra determinação, resistência diante das dificuldades. Ambos são necessários para um amor forte e duradouro. Mas como amar, gente? Samuel, como que eu vou amar? Não sei amar. Como amar? Será que eu amo de verdade? Como amar o próximo como a si mesmo? Como ter empatia se colocando no lugar do outro? Como tolerar o meu irmãozinho complicado? Como tolerar aquela irmãzinha dos jovens complicadinha? Como liderar aquele adolescente complicado? Aquele irmãozinho que é difícil. Quando eu vejo, eu vou lá para o outro cantinho da igreja. Como que eu vou amar aquele irmão? Como servir os novinhos na fé? Aquele que é novinho na fé. Ele chega na igreja. Qual tem sido o sentimento de nós mais antigos, mais velhos? A gente tem amado, a gente tem cuidado, a gente tem acolhido. Será que eu realmente amo a igreja de Jesus? Será que eu realmente amo o corpo de Cristo? Será que é um prazer fazer parte do corpo de Cristo? A ponto de sofrer pelo meu irmão? Será que eu estou disposto a sofrer pelo outro? Será que eu estou só preocupado com as minhas questões pessoais? Será que eu amo as pessoas a ponto de suportá-las em amor? Será que eu me importo com a comunhão e a unidade do corpo de Cristo? Irmãos, tudo isso a gente vai perceber que isso foi se desenvolvendo lá em Corinto, de acordo com a necessidade daquele povo ir se aperfeiçoando. E vou falar um pouquinho para vocês de Corinto. Essa cidade em Corinto, ela fica na Grécia. É uma cidade, eu queria que eu fosse falando e vocês fossem imaginando. A cidade de Corinto é uma cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro não, mas pensa em São Paulo. Cidade linda, né? A cidade de Corinto era uma cidade linda, uma cidade rica, uma cidade com muitas propriedades, uma cidade próspera, uma cidade com grandes comércios, uma cidade com uma cultura elevada, sabe? A parte cultural de Corinto era aquela cultura elevada, uma cidade turística na Grécia, em Corinto, nos anos 50 depois de Cristo. Uma cidade também que havia muita luxúria, muito luxo. Os homens de Corinto, eles tinham muitos luxos, muito poder aquisitivo. Os homens de Corinto também, eles tinham muito conhecimento humano. Muito conhecimento humano. Só que diante disso tudo, diante dessa luxúria, diante de toda essa prosperidade, eles se perdiam. Havia uma moralidade, havia uma divisão. Uns queriam ser mais do que os outros, né? E Paulo, naquele contexto, né, servia a uma igreja lá em Corinto. Surgiu uma igreja lá em Corinto, nessa cidade pomposa, dinheiruda, desculpa a expressão, né? Aí vocês imaginam essa igreja lá em Corinto, no meio do luxo. Todos os costumes daquele lugar, eles foram para onde? Para a igreja, para dentro da igreja. É diferente de hoje, gente, em algumas situações não, né? Todos os costumes culturais foram para dentro da igreja. O luxo, o dinheiro, a vaidade, a riqueza, era gente rica para tudo quanto é lado. Mas eram pessoas sem discernimento. E Paulo pensou, meu Deus, eu preciso orientar essa galera. Eu preciso exortar essa galera.
existe uma desordem nessa igreja. Eles estão pensando que igreja é um lugar comum, igual qualquer outro lugar aí. Qualquer outro lugar, porque também havia cultura pagã, a cultura grega. Toda cidade existe uma cultura histórica. Tem o nosso professor de história ali, Mateus, né, Mateus? Adora, né, Mateus? É um lugar maravilhoso para você visitar, a Grécia. Vai lá. Olha aí. Todo lugar existe uma cultura, e toda essa cultura, né, idólatra, acabava a igreja absorvendo toda aquela religiosidade. E no meio da religiosidade havia imoralidade. No meio da imoralidade havia dissensões, divisões. As pessoas carregavam isso para dentro da igreja. E Paulo falava, eu preciso orientar esse povo. As mulheres da cultura grega pagã, elas tinham voz. Já havia não sei explicar isso muito bem, mas já havia um certo feminismo, de acordo com aquela cultura lá. Mas, quando aquele povo de Corinto, eles escolhiam viver o cristianismo, eles tinham que ser diferentes. E existia também uma cultura judaica. Nessa cultura judaica, eles tinham que seguir alguns parâmetros e princípios cristãos. E Paulo exortava falando, olha só, as mulheres aqui, de acordo com a cultura judaica, de acordo com o contexto cultural daqui de Corinto, de acordo com aquele contexto, tá, minhas irmãzinhas? As mulheres não poderiam falar no culto, existia uma organização, só os homens que falavam, Rosário. As mulheres não podiam falar no culto, mas é de acordo com aquela cultura. Algumas tinham que usar até o véu. Para elas andarem na rua, elas tinham que usar o véu. Esse véu representava o quê? Eu faço parte do cristianismo. Eu faço parte da cultura judaica. Eu sou da igreja primitiva. Aquilo separava, distinguia que aquelas mulheres eram separadas daquelas outras mulheres da cultura pagã, da cultura grega daquele lugar. E Paulo ia orientando, e Paulo ia exortando, né? Paulo via que a igreja enfrentava o desafio de equilibrar a sabedoria humana com a sabedoria divina. Aquele povo de Corinto, eles se achavam. E chegava na igreja e continuava se achando. Alguém tinha que instruir, alguém tinha que organizar, alguém tinha que orientar, e Deus levantou Paulo. Meus irmãos, aplicando um pouquinho rapidamente para a gente, quando a gente vê algumas coisas da cultura, do mundo, entrando na igreja, a gente se levanta como Paulo para orientar, para exortar, em amor, para falar, para pagar preço pelo outro, para falar, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, olha, não é assim, na igreja tem que ser assim, na igreja tem que ter ordem, na igreja não pode andar desse jeito, o culto tem que ter uma determinada ordem, você tem que dar testemunho, você agora é cristão. A gente faz isso? A gente não está preocupado com os outros, a gente se preocupa com a gente. A gente quer chegar na igreja e quer, não, eu quero é o mover. Eu quero é o mover domingo. Eu quero é sentir arrepio. Cuidar dos outros, exortar os outros. Não quero não, dá trabalho. A gente fala de amor. Paulo amou essas pessoas. Aí você pensa assim, mas Paulo é Paulo, né? Paulo não é Paulo não, Juricei, né, Juricei? Paulo não é Paulo. Paulo era igual a gente. Paulo perseguia os discípulos de Jesus. Antes de conhecer Jesus, antes de se entregar para Jesus, ele perseguia os discípulos de Jesus. Depois que ele foi transformado por Jesus, ele passou a ser um dos maiores apóstolos de Jesus.
Aí você pensa assim, eu não tenho capacidade. Tem sim, meu irmão. Nós podemos ser um Paulo para essa geração. Nós podemos ser um Paulo para essa geração. Exortar pessoas em amor, amar pessoas, orientar pessoas. Falar, olha, o caminho tem que ser esse aqui. Você não pode ir por ali, você tem que ir por aqui. Nós podemos falar, mas tem gente que não quer, porque dá trabalho amar. Ninguém quer sofrer, ninguém quer suportar. A gente só quer receber. A gente quer ser amado. A gente quer que outras pessoas suportem por nós. A gente quer que outras pessoas sofram por nós, mas a gente não quer sofrer. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Só quer receber, só quer sentir arrepio, não quer transbordar tudo que recebe. E no capítulo 11, Paulo, ele exortava tanto as pessoas, que ele pensou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essas pessoas não conhecem a Jesus ainda. Por quê? Naquela época, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Naquela época, os evangelhos ainda não haviam sido escritos. O povo de Corinto, eles não conheciam sobre a vida de Jesus. Eles não conheciam o ministério de Jesus. Aí o que tinha que fazer? Paulo que tinha que ser referência como cristão. Eles não conheciam sobre a vida de Jesus. Quem que tinha que transbordar Jesus naquele período? Paulo. Aí Paulo pega, eu vou escrever mais um capítulo aqui. Aí Paulo vai para o capítulo 11. Coloca para mim, capítulo 11, versículo 1. Que vocês conhecem desde 1980. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso para os coríntios. Queridos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cadê os Paulos dessa geração que vão falar assim, queridos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Queridos, hoje os 4 evangelhos já estão escritos, mas tem muita gente que não conhece Jesus, tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve experiência de Jesus, e Deus está levantando você, Paulo, para sair e dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Era a única forma das pessoas terem uma confiança e acreditar que Cristo era revelado na vida daquela pessoa. Paulo não estava sendo arrogante, Paulo não se considerava sem pecado, ele não era perfeito. Mas naquele momento os crentes de Corinto, eles não sabiam sobre a vida de Jesus, como eu falei. O melhor caminho para levar aqueles novos cristãos a Cristo era aproximá-los de cristãos em que confiassem. As pessoas precisavam confiar. E Paulo permaneceu em Corinto, meus amigos, por aproximadamente 2 anos e construiu uma relação de confiança, de amor, de confiança e de amor. Aí vamos para 1 Coríntios 11, 18, 21, que fala sobre as dissensões nas ceias. Aí Paulo continua. Queridos, na ceia também precisa ter organização, precisa haver ordem. Versículo 18, 1 Coríntios 11, versículo 18. Não sei se a versão é a mesma, né? É, gente? Pode ir? Pode. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. 19. Por favor. Pois é necessário que haja até divergências entre vocês, para que sejam conhecidos
quais entre vocês são realmente aprovados? 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar. Vocês não esperam pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. E Paulo ia orientando. A ceia não é assim. Todos têm que comer na mesma medida. Existe um momento também de você confessar os seus pecados, se arrepender. Versículo 28 fala, se puderem colocar para mim, no versículo 28. Capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Às vezes a gente pensa assim, da onde que surgiu isso, né? Toda essa história, a partir lá de Corinto, gente. Apóstolo Paulo orientando aquele povo e chegou até os dias de hoje. Aí você pensa que é só lá naquele tempo que as pessoas tinham uma determinada desordem na hora da ceia. Gente, se der mole, até no dia de hoje tem desordem também. O pessoal está com o pão e o vinho na mão, olhando para o relógio, reclamando com a esposa. Quando acabar o culto, eu já vou estar no kart esperando, porque já são 12:10. O culto termina 12:00, mas se dá 12:05, já tem gente reclamando. Não existe uma reverência até nos dias atuais. Paulo alertava aquele povo a examinar seus corações antes de participarem da ceia. Paulo dizia, reconheça seus pecados, se arrependa. Paulo falava isso porque havia muitas divisões, muitas desigualdades. Um comia mais do que o outro. Cada um se preocupava com as suas próprias necessidades. Não havia reverência. Não se preocupavam com a unidade do corpo de Cristo. E Paulo continua a orientar. Capítulo 11. Eu falei só algumas coisinhas, tá, meus irmãos? Capítulo 11, mas é muita coisa. São muitos problemas na igreja de Corinto. Capítulo 12. Paulo ensina sobre os dons e a unidade do corpo. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí Paulo começou a orientar. Olha, meus irmãos, sobre os dons espirituais, tem um direcionamento também. Aí aquele pessoal de Corinto, como eu falei com vocês, pessoal, nariz em pé, de Corinto, cidade grande, muitas propriedades. Chegavam nas carretas, Hilux, na igreja, salto fino, agulha. Imagina falar para esse povo, gente. Né, Juricei? Meu Deus do céu, imagina, gente, falar com esse povo. Olha, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Paulo quer dizer que os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo dá e que devem ser usados unicamente para ministrar sobre as necessidades do corpo de Cristo. O seu dom não é para você se aparecer. O seu dom é para você ministrar a unidade do corpo de Cristo. Aí Paulo ia orientando, senta aqui, meus irmãos, vou falar com vocês em amor. Meus irmãos, ele gastava tempo para falar. Tinha que gastar tempo para falar. Aquele povo gostava de divisão. Cada líder tinha uma forma de pensamento. Cada líder tinha um jeito de pensar. A igreja foi formando grupinhos. Eu me identifico com o irmão fulano, aí ia lá para o cantinho. Eu já me identifico com o irmão cicrano, aí ia para outro cantinho. Eu me identifico... Epa, tem uma ordem. Tem ordem isso aqui. Não, eu vou para lá, porque quem tem o dom profético, esse é melhor. Aí ia para lá. Paulo, não, nada disso.
O propósito principal é edificar o corpo. Não pode ter essas brigas, essas dissensões. O propósito principal é para a edificação do corpo. O dom que Deus te deu é para a edificação da igreja. Edificação da igreja. Se eu sei cantar, é para a edificação da igreja. Se eu sei pregar, é para a edificação da igreja. Se eu sei profetizar, é para a edificação da igreja. Se eu sei recepcionar, é para a edificação da igreja. Se eu sou um professor lá no Kids, é para a edificação da igreja. Se eu sou um líder de célula, é para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. E Paulo diz, meu Deus do céu, em vez de edificar a igreja de Corinto, os dons espirituais estavam trazendo divisão. Divisão. Eu sou melhor. Por quê? Porque eu tenho um dom profético. Eu sou melhor porque eu falo em línguas. E aquilo tornaram-se símbolo de poder espiritual. Isso causava rivalidade na igreja. Eu canto melhor, eu ministro melhor. Eu vou lá. Se você vai para a edificação do corpo, se você vai em amor, vai mesmo, você tem que ser ousado. Se você vai para aparecer, você precisa se tratar, meu irmão. Se você vai para aparecer, você precisa se tratar. O que Deus te deu para a edificação da igreja, o que Deus te deu para a edificação do corpo. Edificação do corpo e da igreja de Jesus aqui na terra. O que Deus me entregou é para a edificação da igreja. O que flui aí dentro de você é para a edificação da igreja. Se você toca bem é para a edificação da igreja. Se você fala bem é para a edificação da igreja. Agora existem aquelas pessoas também, meus irmãos, que elas têm dom, mas não querem servir não. Não quer servir. Olha só. Não quer servir. Por quê? Não vou não. Porque tem que lidar com aquelas pessoas. Não tenho paciência de lidar com gente. Não quero. Não quero, não tenho paciência de lidar com gente. Tem gente que é assim. Sabe o que essa pessoa fala? Não, já fui de igreja há 20 anos, 30 anos, eu era do círculo de oração, era até uma bênção, ia no monte. Mas agora eu não quero mais não. Tá doido, dá muito trabalho. Lidar com gente dá muito trabalho. Meus irmãos, falta amor. Amor. Nós iniciamos como? O versículo. Tudo sofre. No amor tudo sofre. Nós vamos sofrer servindo. Nós temos que suportar servindo. Meu irmão, essa palavra me pegou. E na verdade o seu propósito correto tem que ser ajudar a igreja, ajudar o corpo de Cristo, edificar o corpo de Cristo com o dom que você tem. O que Deus te entregou não é para dividir. E na igreja de Corinto, eles traziam divisões e dissensões. Paulo incentiva a igreja de Corinto a usar os seus dons para unir o corpo de Cristo. E vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 12, 4 a 11. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Podemos? Acho que eu vou ler ali, né? Não, vou ler aqui mesmo, que eu fico mais concentrado aqui. Ora, esse do verbo existir, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas. E Paulo ia orientando, repartindo particularmente a cada um como quer. Queridos, Paulo orientava as pessoas, aos irmãos de Corinto, naquele tempo, e falava: meus queridos, Deus vai dar um dom para cada um, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas. Os nossos dons são para servir a igreja em amor. As nossas tarefas eclesiásticas são feitas para a edificação da igreja. As nossas tarefas eclesiásticas não são para um título eclesiástico. Se nós servimos nos ministérios, nas equipes de trabalho, não é para um título eclesiástico. As nossas tarefas da igreja é para edificação do corpo. É para a unidade do corpo. É para servir a igreja de Jesus. Será que eu não utilizo os dons porque só penso em mim? Eu anotei algumas coisas aqui, e essas coisas o Espírito foi me dando nos últimos dias, porque esse esboço já estava pronto. Mas sabe quando o esboço está pronto? Não sei quem prega aí, eu acho que deve acontecer isso. O esboço já está pronto, aí vai chegando nas últimas 72 horas, Deus fala assim: não, mas tira isso aí, eu quero isso aqui. Tira isso aqui, eu quero isso. Tira isso. Então, não sei porque que Deus está mandando falar isso aqui hoje. Eu estou até acompanhando aqui para poder não perder o que o Espírito me entregou. Né? Será que eu não utilizo os meus dons porque só penso em mim? Será que é porque não quero sofrer nos relacionamentos com pessoas? Eu já servi muito, agora não quero me decepcionar. Prefiro não me envolver. Não tenho paciência para lidar com gente. Meus amigos, quando a gente fala de igreja, a gente fala de gente. Igreja somos nós. Eu só quero mesmo é ver o mover. Você só quer ver o mover? Só quer sentir os arrepios? Domingo à noite aqui? Na segunda-feira você não quer ir lá cuidar do seu irmãozinho, do novinho convertido? Acolher aquele irmãozinho que chegou? Ah, meu irmão. Algumas pessoas também, elas falam assim: eu quero ter um dom. Olha só, tem gente que fala assim: eu quero ter um dom, mas eu queria ter o dom de fulano de tal. Olha só. Eu quero ter um dom, mas eu quero ter o dom de fulano, de Bertano. Esse aqui eu não quero não, porque o dom de fulano eu vejo que não dá muito trabalho. Meus queridos, a gente tem que pedir muito perdão a Deus. A gente precisa voltar à essência do amor, à essência da palavra. É a palavra que nos ensina. A gente peca muito por falta de conhecimento. Nós pecamos muito porque a gente não conhece a palavra. Deus entrega os dons a cada um como Ele quer. O que Deus te entregou é seu. Você vai servir da forma que Deus preparou para você servir. E Paulo continuava incentivando a igreja de Corinto a servir em amor, a um chamado à unidade, ao serviço do corpo de Cristo. E no 1 Coríntios 12, 12 a 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de
um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Queridos, Paulo comparou o corpo de Cristo como um corpo humano. Todos são importantes. Todos os membros, os órgãos do nosso corpo são importantes. Assim é o corpo de Cristo. Todos são importantes. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: você é importante no corpo de Cristo. Agora fala para outra pessoa: você é importante no corpo de Cristo. Todos nós temos a função de servir e edificar a igreja. Todos nós fazemos parte do corpo. Ah, Samuel, eu sou muito fraquinho, eu não sei servir assim, eu acho que eu não vou conseguir. Fulano que tem um dom, eu não tenho. Eu trouxe até aqui para vocês, acho que eu vou ler rapidinho, falando aqui dos membros do corpo. Corpo humano. Todos os membros do corpo humano são importantes. Desempenham funções essenciais para a sobrevivência e bem-estar. Órgãos como o coração bombeia o sangue, os pulmões, respiração, o cérebro, controle das funções, são vitais para a sobrevivência. Os sistemas são circulatório, digestivo, respiratório, nervoso, trabalham em conjunto para realizar funções específicas e manter o organismo funcionando. O estudo da anatomia humana é fundamental para compreender a estrutura e o funcionamento do corpo, incluindo a localização de função de cada parte, desde os ossos até os tecidos e os órgãos, os maiores e os menores. O funcionamento adequado do corpo humano depende da interação. O funcionamento ideal do corpo humano depende da interação. Um funcionamento essencial da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, depende de quê, então, gente? Da interação. Depende de quê? Da unidade. Paulo exortava: vocês precisam estar unidos como corpo de Cristo. Seus componentes, todos precisam estar unidos. Todos são importantes, cada um tem uma função, cada um vai ter um dom. E em Corinto as pessoas tinham também essa questão de pluralidade de dons, eram muitos dons. Porque como Corinto era uma cidade de poder aquisitivo alto, cultura elevadíssima, uma cidade muito próspera, as pessoas tinham bens, eles tinham também acessos a conhecimentos, eles se aperfeiçoavam, eles eram habilidosos. Alguns mais, alguns menos. Aí o que acontecia? Essas habilidades, esses dons que eles exerciam na igreja, traziam também separações. Fulano tem mais dom do que eu. Cicrano tem mais dom do que eu. Aquele grupo lá é melhor do que o meu é ruim. Isso acontece nos dias de hoje, gente? Muita coisa. Mas aí vem o capítulo 13. E o capítulo 13, que a gente já leu até um trechinho lá em cima, quando a gente chega no capítulo 13, o confronto para nós, igreja, vem aqui. O confronto para a igreja de Corinto chegou no capítulo 13. No capítulo 11, as complexidades da igreja. No 12, cada um queria ser melhor que o outro, usando os dons espirituais para aparecer. Eu sei falar em línguas, eu sei interpretar, eu prego bem, eu canto bem, eu falo bem. Na recepção tem que ser eu. Competição de dons, rivalidades. No Kids fulano tem que ser fulano. As próprias pessoas
elas já vão intitulando também. Isso é um erro nosso também, tá, meus irmãos? Às vezes a gente não se acha, mas às vezes a gente intitula outras pessoas. Tem que ser fulano, que fulano é melhor. A gente pode mudar a forma de falar. Deus entregou um dom especial a fulano, vou chamar fulano para servir. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Aí chega no capítulo 13, aí Paulo pensa assim, olha, com esse tanto de confusão na igreja, eu preciso ensinar esse pessoal a amar, a fazer as coisas com amor. E no capítulo 13, a gente vai ler junto, Paulo destaca a importância do amor como o principal dom. Você pode ter dom de profecia, você pode ter dom de qualquer coisa, você pode ter dom de cantar, de pregar, de falar, de exortar, de qualquer coisa. Mas se você não tiver amor nas palavras, amor no servir, de nada vale. Aí por isso que Paulo escreveu o capítulo 13. Aí vem o capítulo 13, versículo 1 a 7. Vamos ler juntos? Capítulo 13, versículo 1 a 7. E a gente já vai para a conclusão, meus irmãos. Eu vou ler sem microfone para a gente ler junto aí, tá bom? Acharam aí? Quem achou diz amém? Podemos ler juntos? Um só coro? Como a igreja de Corinto? Vamos lá? A igreja de Corinto não, né, gente? Igreja face a face. A suprema excelência da caridade. Vamos ler juntos. 3, 2, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, serei como um sino que ressoa, como um prato que... Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 4. O amor é paciente. Vamos falar devagar esse aí, gente. O amor é paciente. Vou falar novamente esse paciente aí. O amor... A gente tem paciência. Nós temos sido uma igreja com paciência no tratar o irmão. O amor é mais o quê? O amor... Nós temos sido bons? Será que eu tenho sido bom o suficiente? A gente é muito complicado. É ou não é, gente? Gente, eu sou complicado. Eu, Samuel, falando de mim agora. Que isso, Samuel? Eu sou complicadinho. Quem me conhece mais de pertinho sabe. Que isso, eu devia cantar 20 anos, ministrar. Vai conviver comigo lá em casa. Eu sou meio complicadinho. A gente tem que ir para a cruz todo dia para tentar melhorar um pouquinho. A gente é muito complicadinho, gente. Vai conviver comigo 24 horas. Minha esposinha linda que sabe. Minha esposa me ama mesmo, hein? Ela não gosta que fala não em público, não. Mas ela me ama mesmo. Sofre por mim, me suporta em amor. Mas a gente tem que pedir esse aperfeiçoamento no Senhor todos os dias, na palavra. O amor é bondoso. Mas o que, pessoal? Vamos lá. A gente tem inveja, gente, de alguém dentro da igreja? 1 Coríntios 13. A gente tem inveja? Fulano tem um dom, tem uma inveja branca de você. A gente até fala isso. Tipo assim, vou falar de uma forma santa, né? Eu tenho uma inveja branca. Fulano tem um dom. Quando Isabela canta,
As irmãzinhas me falam, Isabela, quando Thaís prega, até uma didática. Quando Jonelis prega, começa a rebolar. Aí tem gente que fica assim, eu não consigo ser soltinho assim, igual o pastor Jonelis. Eu não consigo ser tão didático assim, igual a pastora Thaís. Aí a gente fica assim, né? A gente fica... Aquele jovem, quando está ministrando no sábado jovem, eu queria ser igual a ele. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que passa no seu pensamento dentro da igreja. Dentro da igreja. O amor não inveja. Mas o quê? Mais o quê? Ih, só esse finalzinho aqui daria um estudo. Né? Daria um estudo, só o finalzinho. Vamos aí para o versículo 5. Não. Isso aqui também daria outro estudo. Na igreja de Corinto, eles buscavam seus próprios interesses. Acontece nos dias de hoje? Eu vou na igreja face a face domingo. Ah, para quê? Ah, eu preciso sentir uns arrepios lá. Aí vem, os próprios interesses. Eu vou para a igreja para servir, eu vou para a igreja para amar, eu vou para a igreja para a unidade do corpo de Cristo. Mas o quê? Não se ir a face. Ih, daria outra mensagem também aí, né, gente? O amor não se ira facilmente. Paulo teve que falar isso para a galera, porque no versículo 11 e 12, eram muitas dissensões. Vocês lembram que eu falei lá no 11 e 12? Aí Paulo teve que orientar. Queridos coríntios, quando a gente ama, a gente não pode se irar facilmente. Aí, a gente poderia até ler as referências lá do fruto do Espírito, né? Mas aí vai dar outra mensagem. Um finalzinho aí. Não. Isso aí daria um estudo de uma série. E muita gente com rancor guardado. Esse rancor guardado te impede de amar. Está tudo agarrado aí, rancor de 15 anos atrás. Com a igreja. Ou com alguém da família em casa. Você fica preso. Aquela coisa guardada, magoado. Fulano, você consegue amar fulano? Não consigo. Você acha que a questão é com a pessoa, é com você. Porque aquele que é transformado pela palavra, aquele que é transformado por Jesus, aquele que entende que ele faz parte da unidade do corpo de Cristo, ele guarda rancor, gente. Ele está livre para amar. Mas tem gente hoje, em 2025, que ainda guarda rancor. Já leu esse versículo várias vezes. Foi em casamento, lá todo maquiadinho de terno, leu esse versículo. Entra ano, tem culto da virada. Eu sou livre, mas guarda rancor do irmão. Briguei com o irmão na igreja, brigou com o irmão no retiro, brigou com o irmão não sei aonde, e brigou em casa, e não vai lá pedir perdão, e aquela confusão. Por que Paulo falou isso? Porque lá na hora da ceia, lá no capítulo 12, que a gente estava falando da ceia, da ordem na ceia, que eles tinham que examinar a si mesmos, seus corações, foi 11:28, né? Capítulo 11:28, examine-se a si mesmo, reconheça os seus erros, os seus pecados. É um momento para a gente ficar bem à vontade, a gente precisa ficar à vontade, gente. Esse medo de chegar para o irmão pedir perdão, a gente tem que parar com isso.
A gente tem que ficar à vontade de falar, meu irmão, eu te amo, me perdoe. Gente, são 2 frasezinhas. Me perdoe, meu irmão, a gente faz parte da unidade do corpo de Cristo. Me perdoa, mas Paulo viu que aquela igreja, eles não conseguiam. Posição, não só isso, né? Nariz em pé, eles não conseguiam. Por isso que ele teve que escrever a carta do capítulo 13. Não guarda rancor, não. Versículo 6. É 6 ou 5? 6. O amor, mas... Versículo 7. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente ama, a gente sofre, a gente crê, a gente espera, a gente suporta. E Paulo foi exortando aquele povo. E aí, meus irmãos, amor, você não vai acordar hoje, de manhã, assim, nossa, hoje eu acordei pensando em amar o meu irmão. Amor, muitas das vezes, vai ter que ser uma atitude. Você vai ter que ter a atitude de amar. No falar, no serviço, no discipular, no exortar, no servir. Né? Só o amor nos fará suportar o outro. Não tem outro caminho. O amor é a força que sustenta a igreja. O amor é o caminho para a maturidade da igreja. Em João, no livro de João 13:34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós aos outros vos amei. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa capacidade de amar, ela é frequentemente aperfeiçoada. Você precisa se deixar amar. Você tem que se abrir, eu preciso amar. Isso começa em casa. Muitas das vezes os nossos relacionamentos, eles são reflexos do que a gente viveu na nossa família. De repente você não recebeu muito amor, de repente também você não deu muito amor, então nos seus relacionamentos você não consegue executar isso. Mas Deus dá chance para a gente rever, né? Normalmente amamos aos outros conforme somos amados, de acordo com o amor que recebemos. Em 1 João 4, 19 e 21 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, eu não ia trazer esse versículo, mas não tive como fugir dele, gente. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentir. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Olhe para 4 pessoas que estão ao seu lado e fale: eu preciso te amar. Não tem jeito. Dá um sorrisinho para ele aí. Eu preciso te amar. Eu necessito te amar. Não tem como. Fechando, meus queridos. Fechando. Demorei, né, meu Deus? O pessoal do louvor já pode ir vindo aí. Fechando. Queridos, Jesus demonstrou seu amor por nós de várias maneiras. Morreu na cruz para nos libertar do pecado. Serviu os pobres, os doentes. Jesus, sendo um homem como nós, serviu os pobres, os doentes, necessitados, curando-os, confortando-os, ensinou a amar o próximo como a si mesmo, a perdoar os que nos defendem, viveu uma vida de humildade, bondade, compaixão, sendo exemplo, amou mesmo aqueles que não mereciam seu amor, os pecadores e os que perseguiram, deu a sua vida
para que tivéssemos vida eterna. Demonstrou amor por nós através do seu sacrifício na cruz. Está sempre disposto a nos amar, nos perdoar todos os dias. Demonstrou grande amor todos os dias de sua vida mortal. Ele finalmente demonstrou seu amor perfeito ao sacrificar voluntariamente por nós. Merecíamos, mas Ele nos amou. E o João 3,16, vocês conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho. A gente não consegue dar um abraço, queridos. Um abraço em alguém da igreja que precisa. Vocês já viram como o baiano abraça alguém quando o pessoal está sendo ministrado? Aquele abraço. O pastor pede aqui na frente assim, você aí vem ajudar aqui. Aquelas ministrações às vezes bem, vem ajudar. Você não quer abraçar ninguém. Queridos, vocês vão sair daqui hoje amando, em nome de Jesus. Vocês vão sair daqui amando hoje. Mesmo que você sofra. Meu Deus, é um sofrimento para eu abrir meu braço. Mas você vai sair daqui amando hoje. É com o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenham vida. É o nosso amor que pode trazer vida para outras pessoas. Vida e unidade para o corpo de Cristo. Vida e unidade na igreja. É amor. A gente pode viver as melhores experiências aqui na igreja. Mas se a gente não amar, de nada vale. A gente leu. Vamos ficar em pé? A gente leu. Como igreja, a gente precisa se render a esse amor nessa noite. Como igreja, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Um amor de verdade. Esse amor não vai ser um amor... Ai, estou apaixonado pelo fulano de tal. Não, você vai sofrer. A gente não leu isso? Você vai ter que suportar, vai ter dores. Como igreja, nós nos rendemos a esse amor, nos rendemos a persistir em amar, nos rendemos a amar como Jesus, nos rendemos a ver como Jesus vê, nos rendemos a amar outra vez, nos rendemos a ser como Paulo, em nossa comunidade hoje. Nos rendemos hoje a sofrer, a suportar em amor todas as pessoas. Jesus amou a todos sem distinção. Eu não vou amar só um grupinho. Eu vou amar a todos sem distinção. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele não amou por um grupinho, Ele amou por todos. Ele não amou só por um grupo. Ele amou a toda a humanidade. Jesus amou os que perseguiam. E por que eu vou escolher grupinho? Eu vou amar todas as pessoas. No final do culto eu vou profetizar em todas as pessoas. No final do culto eu vou abraçar as pessoas. Eu não vou fugir para a direita e para a esquerda. Eu não vou ficar desviando de ninguém. Eu vou amar. Eu preciso amar. Amar outra vez. Esse amor é um amor de Jesus. De Jesus. Nos rendemos a olhar com os olhos de Jesus. Nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, refletisse. Será? Feche seus olhos e reflita. Será que eu realmente tenho amado de verdade? Será que eu tenho olhado com os olhos de Jesus? Será que eu tenho entregado a minha vida pelo meu irmão? Será que eu penso na unidade do corpo de Cristo? Será que os meus dons, os meus talentos têm sido usados realmente para servir, para a edificação da igreja?
Será também que a falta do meu serviço é por orgulho? Me perdoa, Senhor. Reflita nisso hoje. Deus dá habilidades a todos. Todos podem servir em amor. Reconhecendo o profundo amor dele por nós. Abra o seu coração. Cante essa canção. Um dia nós recebemos desse amor. E agora é tempo de nós transbordarmos desse amor para outras pessoas.